Olá, boa noite, boa tarde. Boa tarde, professora. Tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. Olá, boa Bem, tarde. boa tarde a todos. Bem-vindos nessa sessão. Temos muitos artigos super interessantes para discutir. Eu vi a programação da nossa sessão e tem uma ordem sugerida. Vamos começar pelo primeiro trabalho sobre desempenho de líderes. Depois vamos falar sobre influence of conflicts and social relations on the autonomy of the professor manager. E aqui queria perguntar para os autores se querem apresentar em inglês ou em português. Ô, professora, eu sou o apresentador desse trabalho e eu prefiro apresentar ele em português mesmo, Ótimo, ótimo. É só tá? para saber. Depois vamos revisão sistemática de literatura sobre intervenção organizacional de gerenciamento do estresse ocupacional e vamos terminar com a estrutura organizacional que promove a cooperação entre equipes multifuncionais. Esse artigo vai terminar essa sessão. Meu nome é Úrsula Lagos, eu sou professora associada da Neoma Business School. É um grande prazer de coordenar essa sessão com vocês hoje. Se vocês estão prontos, podemos começar. Vamos talvez organizar as apresentações para ter suficientemente tempo para também discussões. Podemos, de repente, fazer a apresentação de cerca de 15 minutos e depois discussão. Está ok para vocês? Ok. Então, eu vou tentar medir aqui o tempo, vou dar sinais quando 15 minutos chegar perto de acabar e para a gente poder acelerar para a discussão, tá bom? Então, se os primeiros autores quiserem começar, vai ser Juliana Costa Mota, Renata Tonini e Francisco Antônio Coelho Júnior, que são os autores da Universidade de Brasília. Sim, boa tarde, pessoal. Eu e Renata estamos aqui. Renata está em trânsito porque estava apresentando o projeto de tese no consórcio doutoral nessa manhã. Então, espero que dê tempo da gente estar junto nessa apresentação. E eu vou conduzindo aqui os slides, mas você também fique à vontade, tá, para participar, se desejar. Um instante que eu vou compartilhar a apresentação. Deixa eu colocar no modo apresentação. Bom, então o título do nosso trabalho é Desempenho de Líderes, uma revisão integrativa da literatura. Liderança é um tema bastante reconhecido como importante na literatura de administração, na literatura de comportamento organizacional, uma vez que a capacidade de liderança é um recurso central, diferencial para as organizações, sejam públicas, sejam privadas. É também reconhecido na literatura o quanto o desempenho de líderes acarreta impacto, tem influência no desempenho nos diferentes níveis organizacionais, ou seja, a gente pode falar que o desempenho do líder influencia o desempenho dos seus subordinados, individualmente, em grupo, em equipes, e também o desempenho organizacional. Então, diante da relevância, né, dessa temática, essa revisão integrativa da literatura teve o objetivo de analisar a produção contemporânea de conhecimento sobre o desempenho de líderes no trabalho a partir de 2018 e até março deste ano. O conceito de desempenho que nós adotamos nessa pesquisa é do desempenho do líder como um processo de interação e influência social, no qual se gerenciam recursos e pessoas com vistas ao alcance de objetivos organizacionais. Coerente com isso, como que a efetividade em liderança se manifesta, pode ser reconhecida. A literatura identifica que há resultados mais concretos, resultados mais duros, como a gente costuma dizer, que mostram a efetividade da liderança, ou seja, quando líderes melhoram o desempenho de indivíduos, grupos e organizações,
quando contribuem para a entrega de produtos e serviços de maior qualidade e com mais eficiência, quando conseguem adquirir recursos que melhoram o funcionamento organizacional. Mas também a efetividade da liderança se manifesta em variáveis mais subjetivas relacionadas a percepções das pessoas, por exemplo, sobre clima de trabalho positivo, bem-estar dos funcionários, justiça social, sensação de coesão de equipes, desenvolvimento pessoal, maiores níveis de satisfação entre os trabalhadores, senso de direção, visão e alinhamento, inovação, criatividade e vigor da cultura organizacional. Como método, nessa pesquisa, nós adotamos o protocolo de revisão integrativa da literatura de Torraco, que é reconhecido como um método adequado quando se busca sistematizar, integrar a produção da literatura sobre determinado tema, gerando novas problematizações, uma integração entre conteúdos convergentes, uma identificação de conteúdos divergentes, e assim, se é possível tanto ter uma fotografia do estado da arte, né, sobre esse tema na literatura, quanto contribuir para futuros estudos, enfim, a colocação aí de uma agenda de pesquisa. Então, seguindo esse protocolo de revisão, nós percorremos as seguintes etapas: uma busca sistemática na literatura, inclusão preliminar e exclusão dos artigos encontrados após leitura de título, palavras-chave e resumo, avaliação do fator de impacto, identificação de artigos duplicados entre as bases consultadas, acesso aos artigos selecionados para a leitura integral, leitura e sistematização em planilha de Excel desses artigos, que foram, então, inicialmente incluídos na revisão, exclusão de trabalhos após a leitura integral e definição do corpus final da revisão, escrita da própria revisão integrativa. Essa figura traz uma síntese. O tema da nossa pesquisa, então, foi desempenho de líderes no trabalho. Nós optamos por usar termos de busca bastante abrangentes, né, usando o asterisco aí para truncamento, buscando, por exemplo, foi líder performance or manage performance. Assim, a gente incluiu líder, leadership, manager, managerial. Então, são palavras-chave que a gente identificou nos próprios estudos sobre o tema. Nós consultamos 3 bases, Web of Science, uma diferença de critérios de busca em cada um. Para artigos de revisão da literatura, nós não aplicamos recorte temporal e nem filtro por local de produção do estudo em nenhuma dessas bases. Já para os artigos empíricos, nós trabalhamos com recorte temporal de 2018 a março de 2025 nas 3 bases. E, uma vez que a Web of Science é reconhecida como uma base mais robusta, digamos assim, por publicar artigos em quantidade, mas também trazendo periódicos com maior fator de impacto, né? Artigos muitas vezes com maior rigor metodológico, mais qualidade, mas nós também quisemos ampliar essa busca para Scopus e SAE, Citation, procurando ampliar digamos assim, o campo de pesquisa para tentar encontrar mais estudos da produção brasileira. Então, para Scopus e para Cielo, a gente aplicou o filtro nos artigos empíricos para a produção nacional, filtro Brasil. Nós filtramos por inglês e português e também por áreas de pesquisa, procurando as áreas próximas, né, as áreas dentro de administração, negócios, psicologia, administração pública, comportamento organizacional, que são as áreas próximas do nosso campo de estudo. Bom, aplicando os critérios de inclusão e exclusão dos estudos, nós chegamos num corpus de revisão com 13 artigos produzidos no Brasil e 36 artigos produzidos em países estrangeiros. O que a síntese, né, o que a revisão integrativa nos permitiu identificar? Bom, a gente optou por fazer uma análise separada da produção nacional e da produção estrangeira e estabelecer diálogos entre uma e outra, justamente para procurar identificar no que se aproximam, no que se diferenciam. Falando da produção nacional, os 3 estudos são pesquisas quantitativas,
trazem como variável critério o desempenho gerencial sob a perspectiva comportamental da contabilidade. O contexto de pesquisa, né, de coleta de dados, em todos os casos, é de negócios privados. Todos os 3 estudos utilizaram survey como técnica de coleta de dados, e apenas um não utilizou análise por modelagem de equações estruturais como técnica de análise de dados. Então, a gente percebe que esses estudos fazem parte de uma mesma escola, podemos dizer assim, né? Eles trazem uma mesma perspectiva teórica, eles investigam todos os negócios privados, eles utilizam praticamente a mesma técnica de análise de dados, a maior parte deles utilizou a mesma medida para mensurar desempenho gerencial, que é uma medida de Mahoney, ali da década, se não me engano, da década de 60. A variável desempenho gerencial, embora seja a variável critério em todos esses 13 trabalhos, ou seja, a variável de interesse principal em todos esses trabalhos, ela não foi definida conceitualmente e nem operacionalmente em nenhum desses trabalhos. As dimensões dessa variável não foram exploradas, não foram discutidas. O nível de mensuração e análise das variáveis antecedentes, ou mediadoras, ou moderadoras nesses estudos foi sempre individual. Esses dados mostram para a gente, sugerem, né, para a gente uma certa falta de robustez teórica e metodológica desses estudos, uma vez que é esperado, né, você definir na sua pesquisa qual é o conceito do construto que você está usando, como é que você vai operacionalizar, a partir de qual conceito você vai operacionalizar a sua pesquisa, a partir de quais dimensões, de quais fatores esse conceito é mensurado, considerando que desempenho é uma variável reconhecidamente multideterminada, multinível, chama atenção que em todos esses trabalhos apenas o nível individual teve dados, os dados foram sempre coletados no nível individual e também analisados no nível individual, até mesmo quando esses estudos trabalhavam com variáveis antecedentes, mediadoras ou moderadoras, no nível da organização, por exemplo, no nível do contexto de trabalho. E outra característica desses trabalhos que nos chamam a atenção é o fato de que eles não discutem o tema liderança. Apesar de, quando a gente vai ver os itens das medidas que foram aplicadas, tem ali elementos que são próprios da atuação em liderança. Então, por exemplo, coordenação de equipes, organização do trabalho com vistas ao alcance de objetivos. E isso mostra para a gente que nessa linha, né, de teórica, nessa linha de trabalhos da perspectiva comportamental da contabilidade, a discussão de desempenho gerencial não entra, não converte, não discute liderança. Bom, e o que a gente encontra na produção estrangeira? Temos 36 artigos revistos. A variável desempenho ela é definida como critério em 26 estudos, ou seja, em 10 outros estudos, desempenho não foi a variável critério, mas foi alguma variável antecedente, ou mediadora, moderadora, ou trata-se de estudos, né, de natureza qualitativa, esses outros 10. E para aqueles estudos que têm desempenho como variável critério, o termo desempenho está associado a diferentes outros termos, sendo comum se encontrar desempenho gerencial ou desempenho do gestor, desempenho do líder, de líderes e desempenho no trabalho. Então, aqui a gente já começa a perceber que a produção estrangeira ela tem mais diversidade quando a gente, analisando os resultados, né, a partir desses termos de busca. 15 estudos trabalharam com variáveis de contexto, sendo que 6 deles aplicaram análises multiníveis. Então, isso aqui também já mostra que a produção estrangeira está mais avançada em termos de problematização teórico e de construção metodológica. Como eu disse antes, uma vez que desempenho é uma variável multinível, é esperado que se trabalhe com variável de contexto e que se mensure e analise variáveis no nível de contexto. 32 estudos são de natureza quantitativa. Apenas um estudo desses 36 aplicou método misto.
Mas também aqui, na produção estrangeira, a menor parte dos estudos definiu conceitualmente a sua variável critério, apenas 10 o fizeram. Então, 10 em 36 não chega a ser insignificante, mas a gente percebe, né, a necessidade de uma maior precisão conceitual e teórica também na produção internacional, quando se trabalha com desempenho em liderança. E o que pode, quando a gente olha também para estudos de desempenho de uma forma geral, ou seja, desempenho, assim como liderança, é uma variável muito valorizada nos estudos, mas também ela é muito dada como entendida, como se houvesse um senso comum do que é desempenho. E a gente sabe que não é assim, né? O Campbell já falava isso num artigo dele de décadas atrás, que muitas vezes os estudos não apresentam definição de desempenho e acham que a própria medida aplicada é suficiente para delimitar esse construto. E não é assim, né? A gente precisa sempre fortalecer o rigor teórico nas pesquisas que a gente faz, assim como é bom a gente ler estudos que trazem essa preocupação. Bom, liderança foi discutida em 25 desses estudos, a partir de diferentes perspectivas teóricas em diferentes graus. Então, diferente da produção nacional, onde a gente percebe que liderança não é discutida nos estudos sobre desempenho gerencial, aqui na produção estrangeira, a gente tem a maior parte dos estudos discutindo liderança a partir dos mesmos termos de busca aplicados. Não foram encontradas associações entre perspectivas teóricas e determinadas variáveis critérios, ou seja, uma mesma variável critério foi analisada à luz de diferentes perspectivas teóricas nos diferentes trabalhos. Isso mostra que o tema não é dominado por determinada perspectiva teórica, também diferente da produção nacional, onde a gente tem ali a perspectiva comportamental da contabilidade como dominante. O setor privado predomina como contexto único de pesquisa, ele foi encontrado em 11 estudos, mas outros 9 estudos coletaram dados em organizações públicas e privadas e 8 pesquisas foram exclusivas no setor público. Como técnicas de análise de dados, aqui a técnica mais aplicada é regressão ordinária, em 13 pesquisas, e outras 8 usaram modelagem por equações estruturais. Chegando nas conclusões, nós entendemos que os estudos empíricos nacionais revistos compõem um cluster e estão dentro da perspectiva comportamental da contabilidade, não discutem liderança. Apesar dos termos de busca terem sido bastante amplos nessa revisão integrativa, não foram encontrados estudos na literatura nacional que discutissem desempenho de líderes ou desempenho em liderança. Isso sugere que esse tema permanece como uma lacuna na literatura nacional. Também na produção nacional destaca-se o fato de não se ter encontrado pesquisa publicada dentro dos campos relativos a estudos organizacionais e gestão de pessoas, psicologia do trabalho e das organizações e administração pública, claro que considerando os critérios de busca que a pesquisa definiu. E, por fim, poucos trabalhos discutem desempenho e liderança na administração pública, não tendo sido encontrados nessa revisão estudos com este foco situados no Brasil. Eu encerro aqui a minha apresentação. Super on time. Eu parei de compartilhar a tela, gente? Não ainda. Não ainda? Deixa eu... Espera aí, eu não estou muito acostumada Esse com... meio tempo, de repente, podemos ver se tem algumas perguntas já sobre o estudo, ou sugestões, comentários. Agora sim, consegui. Desculpa, professora Úrsula, essa pergunta foi para mim, se foi para mim, repete, porque eu estava aqui com atenção para parar o compartilhamento de tela. Eu estava querendo incentivar aqui os nossos A plateia, tá bom. participantes. Sim. Obrigada. Obrigada pela audiência. Obrigada pela apresentação. Algumas perguntas, esclarecimento. Se não, eu tenho uma pergunta aqui sobre o tema de desempenho de líderes. Qual você acha deveriam ser futuros passos que especialmente os pesquisadores brasileiros deveriam tomar frente a esse fato que não tem muitos estudos sobre o desempenho de líderes? E o que você acha isso diz para nós? Por que esse tema não está sendo explorado? Será que não tem interesse para tocar esse tema? Será que é difícil de mensurar? Qual é o seu intuito e dos teus coautores?
Eu vou começar respondendo e você fica à vontade, tá? Depois Uhum. também. Bom, a gente identifica que é muito comum se pesquisar a influência do líder sobre o desempenho de liderados, seja no nível individual ou de equipes, ou no desempenho organizacional. Então, essa foi uma lacuna que me motivou na minha tese de doutorado, de procurar problematizar o desempenho do líder enquanto próprio sujeito. E então acho que tem aí de certa forma, um viés da própria produção de conhecimento que é mais aceita, mais validada e mais disseminada. Então, talvez uma perspectiva mais distante, a gente pode até falar em viés de publicação. Porque quando você vai falar de desempenho do líder, você pode ter uma dificuldade de mensuração. A gente sabe que em muitas organizações, o desempenho do líder não é medido. Você tem, falando de processos mesmo, gestão organizacional, se mensura desempenho de indivíduos, de equipes, desempenho organizacional, e o líder é visto como esse elemento de ligação, mas do qual também não se aproxima muito. Tem muita cobrança sobre ele, mas pouco método, eu diria. Então, a gente tem aí uma constatação na literatura, né, uma constatação prática, e pensando em sugestões, né, para pesquisas futuras, a gente percebe também em muitos líderes uma certa necessidade de serem sujeitos alvo de pesquisa, uma certa solidão no exercício da liderança. A minha pesquisa ela foi método misto, então a gente ouviu, né, de líderes assim: é esperado que o líder seja sempre forte, tenha ótimo desempenho, tem uma cobrança muito grande, que também eu acho que não incentiva uma problematização científica sobre a variável desempenho de líderes. Como se o líder nunca pudesse ter um desempenho não muito bom, como se reconhecer isso significasse que ele estaria no lugar errado sendo líder. Então, eu penso, né, como futuras agendas, primeiro, para a produção nacional, colocar esse tema em foco, não desqualificar a escuta, a pesquisa dos próprios líderes enfim, possíveis outras fontes, né, de dados sobre essa variável, desempenho de líderes. A gente sabe que a administração pública tem muitas especificidades, então acho importante também a gente ter pesquisas que foquem os universos separadamente, administração pública e administração privada. E é isso. Acho que já tem muito para fazer e a gente, de certa forma, tem uma pesquisa em atraso, né? Porque liderança é muito mais tratada no setor privado do que no setor público, mas os desafios para exercer uma liderança efetiva no setor público são urgentes e talvez até maiores que no setor privado, né? Meio que voltando a um ponto que você tocou, que agora as expectativas para os líderes são muito, muito grandes. Acho que tem muitos desafios que eles têm que enfrentar e vejo muito entre meus alunos aqui na graduação e no mestrado que tem vários que não querem tomar posições de liderança, assumir liderança por causa disso, por causa dos desafios, critérios que são as expectativas de critérios que são muito altos e as pessoas pensam que isso não vale a pena, que não tem, que preferem seguir em vez de liderar. Então, acho que talvez a pesquisa sobre o tema de desempenho dos líderes e quem avalia os líderes, né? Se são os empregados, se são os followers, se são os managers, quem olha para esse desempenho, quem dá a nota para o líder também, acho que é uma questão muito importante. Muito obrigada, Juliana. Foi um super começo. A gente pode seguir então com a segunda apresentação, vai ser Influence of Role Conflicts in Social Relations on the Autonomy of the Professor Manager. Eu tenho muita curiosidade por essa apresentação, sendo uma professora que também às vezes tem que ser manager. Fica à vontade, Wesley, para começar. Obrigada. Ok, eu vou compartilhar aqui minha tela, vamos ver se vocês conseguem ver. Ok? Sim.
Primeiro a E, de professora novo, eu vou Úrsula. vou te avisar quando vamos chegar no final de 15 minutos, ok? Ah, ok. Então, primeiro a professora Úrsula já criou a expectativa já na apresentação, né? Eu estava ouvindo a Juliana falar sobre o trabalho dela e fazendo conexão com o meu também. Então, o trabalho que eu vou apresentar, ele foi um dos frutos do meu doutorado, e tem a ver com a influência dos conflitos de papéis e das relações no impacto, né, ou como isso pode mediar ou influenciar a autonomia do professor em posição de gestão, né, o professor gestor. Aqui acho que vale a pena contextualizar um pouquinho. Então, nós estamos nesse trabalho, nesse estudo, considerando, né, que o ensino superior, a educação superior, ela tem exigido cada vez mais, né, mais preocupação com o modelo de gestão. Cada vez mais a gente ouve e se usa muitos termos de eficiência, né, de eficácia, flexibilidade. E nesse contexto que muitos teóricos, e eu trago um pouco mais à frente, trazem essa perspectiva gerencialista sobre a gestão da educação, a gente tem um papel, um perfil, né, de um grupo de pessoas que são os professores que atuam em posição de gestão. E esses professores, esses docentes, né, acumulam papéis e esse é um dos motivos pelo qual me motivou a pesquisar esse tema, né, porque no meu doutorado eu fui para a gestão democrática e com isso eu tive quase 10 anos de experiência em gestão e em sala de aula, e isso para mim era um problema para os meus colegas e por isso esse contexto, né? Então, nós temos professores que atuam em papéis de docência, de gestão, de orientação, vários outros papéis, eles são acumulados e no exercício concomitante desses papéis existem tensões, né? Entre as relações dos professores e entre os papéis que ele ocupa. E essas tensões acabam por influenciar ou por alargar essas relações de autoridade, né, ou de participação, de colaboração. O nível de autonomia também desse professor que está em papel de gestão, ele é constantemente desafiado por hierarquia, desafiado por burocracia, desafiado por um contexto que vai influenciar ou que vai alterar a capacidade dele de atuar com autonomia em papel de gestão, né? Então, nesse contexto de professores atuando em papel de gestão no ensino superior, é que a gente iniciou as nossas discussões. O problema que a gente tratou nessa pesquisa foi como essas relações de poder e de autoridade nas instituições de ensino superior influenciam, de alguma medida, a autonomia do professor no papel de gestão. O objetivo geral dessa pesquisa foi de avaliar esse impacto dos conflitos e das relações papéis, né? Principalmente, e aí tentando diferenciar as relações formais e informais, como elas influenciam a autonomia desse professor gestor, né? Então, mais do que influência da rede sobre a autonomia, considerando nesse contexto que professor atua em mais de um papel, por vezes ao mesmo tempo. Então, eu posso espelhar ou consigo relacionar com outro papel de gestão de outra função ou de outro tipo de negócio ou organização, ou não? Tem uma especificidade, né? Esse era o nosso contexto. Como revisão ou como base teórica, e alguns autores que para a gente foram caros, foram especiais, né? Primeiro Meyer, né? Meyer Júnior e Rocha, eles têm vários estudos, né? Eu tenho uma base teórica consistente sobre esta visão gerencialista da gestão universitária. Então, como a gestão universitária ela tem sido cobrada ou sobrecobrada nos últimos anos, principalmente, de uma visão basicamente gerencialista, né? A Luck também
ela trata basicamente de gestão democrática. Então, como funcionam essas relações de gestão ou de papéis, principalmente gestão participativa. Então, ela foi importante para a gente se basear. Nós também fomos buscar em Mintzberg essa diferenciação entre papéis formais, papéis informais e processo de decisão em relação a papéis. Fomos também em Martelletto, em Borgatti, para buscar essas relações ou a influência, né, de poder e de autonomia. E aqui, como uma síntese do referencial que nos ajudou a ir para frente para o nosso método, foi essa percepção de que o professor gestor ele transita entre mais de um papel, entre múltiplos papéis. E esse contexto, essa rede formada e o fato dele ocupar mais de um papel causa ou traz consigo risco de conflito e perda de autonomia nos papéis que ele exercita, né? A metodologia que foi adotada foi mista, né? E o método, a base metodológica que a gente utilizou foi hermenêutica crítica, né? Em cima de Gadamer e Riquet, porque a gente entendia aqui que a gente poderia utilizar dados à disposição, né, usar análise documental, mas que precisava também contar com coleta de dados com professores, entendê-los, ouvi-los e confrontar isto com a teoria base, com os achados que a gente encontra para conseguir chegar a algum diálogo, né, alguma ideia. Nós definimos que o contexto de análise seria as instituições de ensino aqui na região de Curitiba, considerando que a gente tinha na época do nosso levantamento 54 instituições de ensino superior aqui na região. Então, nós utilizamos como base essas 54. Destas 54, nós usamos como métrica selecionar as instituições que estavam com o número de alunos matriculados na graduação acima da média. Então, selecionamos as 25 instituições com mais alunos matriculados na graduação. Destas 22 instituições que foram selecionadas para a nossa amostra, nós seguimos para uma segunda etapa, que seria a coleta de dados, o mapeamento da estrutura organizacional dessas instituições de acordo com os dados à disposição. Então, como o MEC exige que as instituições mantenham seus dados sobre organização no seu site, nós mapeamos os sites, relatórios, informações do EMEC sobre a estrutura de gestão, para mapear todos os professores que atuam em posição de gestão nessas 22 IES. Chegamos a 973 professores em função de gestão, e eles serviram como base para a segunda etapa, para convidá-los a participar das nossas entrevistas, né? Desses 973, 106 professores gestores aceitaram participar. E aí, a nossa ideia foi, a partir da análise documental, que é o que é declarado pelas organizações, pelas instituições, e as entrevistas semi-estruturadas com esses professores gestores, conseguir chegar a uma triangulação, né? Por isso, hermenêutica crítica, de fazer análise de conteúdo e análise de redes sociais, né? A partir de Freeman, para conseguir triangular o que é declarado pelas instituições, qual é a percepção que os professores têm, para confrontar o que é formal, informal, o que está declarado como hierarquia, o que é efetivamente praticado e os conflitos que acontecem a partir daí, né? Então, alguns achados que a gente considera aqui que se destacam, eu trouxe resumidamente para cá algumas pílulas, mas primeiro sobre autonomia, né? Então, em relação ao nível de autonomia, nós vimos que tem uma prevalência, tem uma frequência de professores e gestores que declaram e reconhecem que a sua autonomia é parcial, é restrita,
E de acordo com as declarações deles, os maiores limitadores para essa autonomia foram burocracia, decisão centralizada e baixa autoridade. E aí, entre esses limitadores, primeiro, uma questão importante: nível de autonomia não apresentou diferença significativa de acordo com categoria ou organização. Então, a proporção de professores que considera, por exemplo, autonomia alta, parcial, pouca ou nenhuma, não há diferença significativa entre pública, privada, universidade, centro universitário e faculdade. Já quando a gente pergunta sobre os limitadores dessas autonomias, decisão colegiada e burocracia foi percebida como uma diferença significativa nas instituições públicas. Então, tem uma distinção, e aqui mais claramente, né, com maior frequência, para as instituições públicas, desse impacto ou limitador de decisão colegiada. Eles entendem que colegiado funciona como um limitador da autonomia, não de promotor de algum tipo de eficiência, e a burocracia também entendido em parceria, né? Os dois são limitadores. E aí outro grande corpo de pesquisa ou de achados aqui foi sobre a prestação de contas. Então, eles foram questionados sobre essa necessidade de prestação de contas, e 91% desses professores gestores prestam conta de forma sistemática, né, regularmente, em algum nível de hierarquia, e também não tem diferença de acordo com a categoria ou organização. Já em relação à hierarquia na prestação de contas, a gente encontrou a diferença significativa, e aí sim vale a pena considerar, entre as públicas e as privadas. Então, nas instituições públicas se percebeu uma prevalência, né, de prestação de contas para os seus pares e para os colegiados, né? Então, pensando aquela ideia de gestão um pouco mais democrática presente na instituição pública, já na instituição privada se notou mais uma prevalência de hierarquia ou de prestação de conta para os superiores diretos. Então, coordenador de curso ou decano, diretor de área, algo do tipo, né? É diferente da IES pública, que é mais para os seus colegas pares e para os órgãos colegiados. E aí, em relação à relação de poder e influência, a gente mapeou desses gestores para quem eles pedem apoio, ajuda, quando eles precisam, né? E qual o motivo para eles pedirem esse apoio para aquele nível, tipo de pessoa. Com isso, a gente mapeou todas as relações e o motivo dessas relações. E nós chegamos a algumas conclusões, como algumas já são perceptíveis para a gente no dia a dia. Por exemplo, o professor em papel de gestão que tem mais influência em uma instituição de ensino é o coordenador de curso de graduação, por ele ter contato direto com os alunos, com mais professores e com a gestão acima dele. Fica numa atividade de meio, né? Depois vem direção, depois reitoria e estrito, né? E aí, o que a gente notou também como critério para contato, o critério para ele decidir usar ou acionar a rede, principalmente experiência acadêmica e profissional, e em segundo ponto, o organograma. Então, mais do que a força do organograma, a exigência da hierarquia, o primeiro motivo para acionar a rede foi experiência dos seus colegas pares, de quem ele aciona na rede, né? Até na relação, por exemplo, do coordenador de curso com diretores, com direção. Não foi porque ele é obrigado, porque faz parte da hierarquia, foi por considerar a experiência acadêmica e profissional dessa pessoa em uma frequência maior, né? E aqui a gente conseguiu provar, aqui pelos achados e quantitativo também, que tem um predomínio, uma predominância de relações informais de apoio, né? O poder mais horizontal, de utilizar
os seus pares, as suas redes complementares de suporte, redes informais, do que a rede formal que é forçada pelo organograma ou hierarquia, né? Alguns conflitos a gente encontrou, percebeu, em relação à expectativa e realidade, então aquilo que é declarado pela organização e o que é sentido pelo gestor que está na ponta, né? E eu trouxe algumas falas resumidas que marcam muito isso, como, por exemplo, a ideia de que ele é um que o executor. tempo acabou, então se puder chegar ao Desculpa. resumo. Não tem Tá. problema. Então, tem um distanciamento entre o papel que foi idealizado e a realidade, que é operacional, burocrático, né? Isso ficou claro para a gente. Entre as conclusões, autonomia limitada por estrutura que é centralizada e relações que são burocráticas, principalmente na pública. Redes informais atuam como estratégia de sobrevivência até no papel de gestão. E tem diferenças claras, aí sim, entre pública e privada, na percepção de participação do colegiado e de autoridade, né? Tem algumas implicações práticas e pesquisas futuras, mas eu vou pedir desculpa e encerrar por aqui. Tá bom? Obrigado, professor. E obrigado, professora. Ótima apresentação, obrigada. Acho que temos vários achados aqui para discutir. Tem algum comentário da nossa plateia? Eu tenho uma curiosidade. Posso colocar? Bom, primeiro, parabéns, Wesley. Eu achei muito interessante o resultado da sua pesquisa como um todo, mas da sua análise de redes. E eu fiquei curiosa para saber como você comparou as diferenças entre as categorias, porque você falou que, né, você fez análise de conteúdo, seguindo métodos Bardam, e aí você apresenta uma significância para comparação de diferenças, e eu pensei, que técnica você usou aí para fazer essa comparação? As diferenças de qual nível? Desculpa. Você trouxe resultados para diferenças entre categorias? Aham. Nós Eu só, utilizamos... Desculpa. não, isso, diga. Tá. Nós coletamos essa percepção, então, nas entrevistas, inclusive, eu pedi para eles para mapear isso, eu utilizei até esquema com eles, para eles conseguirem dizer para mim quem eles acionavam e qual era o motivo, né, que eles acionavam essas pessoas nessas redes. Além das perguntas sobre os outros itens, o que limita, porque, né, tem um questionário, um roteiro relativamente grande, né? Mas, basicamente, depois disso, nós agrupamos e eu quantifiquei essas respostas e eu utilizei modelo de correlação e regressão para quantificar estas diferenças. Então, eu não fiz análise do conteúdo apenas, mas eu categorizei elas, quantifiquei e cheguei a conseguir fazer correlação e regressão delas. Obrigada. Imagina. Pergunta ou comentário? Eu só queria fazer uma pergunta curtinha. Você mencionou que a Uhum, maioria dos professores na tua amostra mencionou que não tem ou tem uma autonomia limitada ou parcial. uhum. Nas entrevistas você abordou um pouco quais são as consequências de falta de autonomia, porque para mim, quando estava lendo o teu paper, estava me perguntando por que a gente foca nesse conceito da autonomia como variável dependente. Por que você escolheu autonomia? Legal. Esse trabalho, ele surgiu depois de um outro trabalho que a gente começou, que era sobre gestão democrática. E aí, durante a pesquisa sobre gestão democrática, é que surgiu nas entrevistas com alguns gestores da educação básica, essa queixa deles durante as falas, de que eles têm uma percepção pública do nível de autoridade que o gestor tem, o coordenador do programa, coordenador pedagógico,
coordenador de curso, tem uma percepção de que ele vai ter algum tipo de autoridade, mas que, na verdade, esta autoridade é muito limitada. E aí que a gente chegou, a gente foi descobrir na teoria o que que seria, o que que é um limitador desta autoridade, o que que seria a diferença entre poder e autoridade, né? E aí a gente chegou a essa questão de que o que diferencia o poder e a autoridade é o nível de autonomia que ele tem para conseguir exercer. E aí, nesse contexto da educação, os gestores têm uma grande percepção de que o seu poder é limitado e por isso que eles entendem que tem uma diferença grande do que eles exercem como autoridade e o que, na verdade, eles têm como autonomia. E aí, nessa segunda etapa, nessa pesquisa, a gente já partiu dessa base para discutir sobre autonomia. E nas falas com eles, nós pedimos para eles indicarem, né, qual o nível de autonomia. Primeiro, a gente deixou aberto para eles dizerem o que eles achavam que era nível de autonomia para eles, para depois a gente conseguir enquadrar em alguns níveis. E também sobre os limitadores. Então, se eles não indicaram que a autonomia era total, de acordo com o seu cargo, com o seu poder, aí a gente instigava eles. Se você não tem autonomia total, de acordo com o cargo, o que que bloqueia, o que que evita, o que que limita, de alguma forma, esta autonomia? Aí eles falavam sobre todos os problemas do dia a dia que a gente já conhece. Na minha experiência, quando se faz pesquisa qualitativa com os managers e líderes, quando você entra no tema de queixas, daí sai um rio de conversa, Um realmente. choro. Um Exatamente. choro. Teve entrevista que eu fiquei quase 3 horas, porque aí começa lamentações e aí aquela Sim, coisa sim, toda. sim. Sim. Não tudo dá para utilizar, mas sim, é sempre muito rico. Muito obrigada, Wesley. Ok, Obrigado. ótimo. Vamos passar então para a terceira apresentação, vai ser a revisão sistemática de literatura sobre intervenção organizacional de gerenciamento do estresse ocupacional. As autoras vêm da Universidade Federal de Alfenas. Vou compartilhar. Vocês podem começar? Estão me ouvindo? Estamos vendo a tela, mas a sua voz está muito baixinha, Larissa. Pelo menos para mim. Alô? Vamos testar. Melhorou? Melhorou, sim. Para apresentar, eu fico na tela da apresentação mesmo, eu não consigo ver vocês, é isso? Acho que É é. isso mesmo, Larissa. Ah, não, certo. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Larissa. Eu sou mestranda, estou até um pouco constrangida que todo mundo está no doutorado. Mas enfim, espero que eu consiga fazer uma boa apresentação. A minha apresentação é sobre um artigo da minha dissertação. Então, ele está sendo realizado junto comigo, com a minha orientadora, que é a Virgínia Danizete Carvalho, e uma colega da nossa equipe, que é a Júlia de Faria Pereira. E ele tem como título Revisão Sistemática de Literatura sobre Intervenção Organizacional de Gerenciamento do Estresse Ocupacional. Então, para a gente introduzir, é importante lembrar que o estresse ocupacional ele é um problema de saúde pública que afeta negativamente a saúde, né, dos indivíduos, dos trabalhadores, e também impacta as organizações, né, tanto por conta do aumento de licenças médicas, distúrbios psicológicos, problemas de saúde, absenteísmo, alta rotatividade, entre outros fatores. Então, diante dessas consequências, mostra-se pertinente termos algumas ações para tentar gerenciar um pouco o estresse ocupacional. E diante disso, nós temos na literatura alguns estudos sobre intervenções de gerenciamento do estresse ocupacional.
Essas intervenções, elas podem ser direcionadas tanto para os indivíduos, como também para as organizações em si. E o foco do nosso trabalho, ele se direciona para as intervenções organizacionais, ou seja, tem como foco a própria organização. E entre os vários fatores, né, de se optar pelas intervenções organizacionais, é que quando elas são comparadas com as individuais, percebe que as intervenções em nível organizacional tendem a apresentar efeitos maiores e mais prolongados na saúde organizacional, sendo preferíveis em relação ao seu potencial para mudanças estruturais e de geração de melhorias percebidas, tanto em nível individual como organizacional. Outro fator que contribuiu para que a gente escolhesse focar na intervenção organizacional é que quando nós fomos analisando um pouco a literatura, analisamos um pouco as revisões de literatura que já existem na área, nós percebemos as vantagens e potencialidades dessas intervenções, mas também percebemos que tem poucos estudos na área, né? Então, tem uma escassez de revisão sistemática com foco exclusivo em intervenção organizacional. A gente encontra um pouco mais daquelas que focam em revisões tanto do nível individual como organizacional, mas revisões sistemáticas que têm como foco exclusivo as intervenções organizacionais, elas são menos encontradas na literatura. E, além disso, embora tenha-se as vantagens e potencialidades, também tem algumas controvérsias em relação aos efeitos dessas intervenções, né? Alguns estudos demonstram a eficácia dessas intervenções, outros apresentam assim efeitos muito pequenos, e tem outros estudos que não foram encontrados nenhum tipo de efeito. E além disso, tem outras lacunas também que nós fomos percebendo que existe em relação aos estudos de revisão sistemática na área. Então, por exemplo, assim, alguns estudos, eles focam especificamente em uma categoria profissional. Então, por exemplo, faz a revisão sistemática, tendo como público-alvo aquelas de intervenção organizacional que trabalhou com professores, ou aqueles que trabalharam com profissionais de saúde. Embora isso seja importante, também diminui um pouco a quantidade de artigos analisados, né? Então, a gente percebeu que precisava ser um pouquinho mais abrangente para a gente conseguir um número maior de estudos. A gente percebe também que o último estudo que teve essa abrangência, que pegou categorias profissionais variadas, ele foi realizado apenas em 2005. Então, diante desse contexto, o objetivo desse trabalho é levantar e analisar sistematicamente a literatura sobre intervenção organizacional de gerenciamento do estresse ocupacional, com vistas a aprender o panorama geral sobre as pesquisas no tema, publicadas no período de 2005 a 2024 e disponíveis nas bases de dados Scopus e Web of Science. Em relação ao referencial teórico, você é bem breve. Larissa, a gente não está vendo outros slides, eu estou vendo só o slide inicial com o título. Ah, não está passando? Não, não está passando. O que eu preciso fazer? Será? Sair e compartilhar novamente? Talvez, eu não sei, você tem um Mac? Não. Não? Ok. Então, de repente, sair e voltar vai ser Peraí, suficiente. eu vou tentar novamente. Saiu a apresentação? Uhum. Sim. O conselho da plateia é clicar no modo apresentação do PowerPoint, lá em cima. Ah, peraí, não entendi. Tem que tirar? Não entendi. Podem me falar de novo? Apresentação, né? Para clicar, é um ícone no rodapé. Introdução, por exemplo. Perto de onde está o zoom da tela, Larissa, no começo você estava com o mouse sobre a tela de apresentação, é no canto direito inferior.
no modo de Isso, apresentação, né? isso. Clica sobre ele. Mas eu estava nele antes. Ainda está apresentando o slide para vocês? Tá, mas não está no modo apresentação, mas agora está passando o slide. A gente consegue ver assim, acho que tudo bem, né, professora? Mas Só continuar. agora não continua no modo de apresentação, é porque para mim aparece como um modo de apresentação. Não está ainda. Não. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mandar. Você compartilhou por tela ou por tela inteira ou janela do aplicativo? Peraí, foi janela do aplicativo. Ah, tem que ser a tela inteira. Peraí, deixa eu testar então. Tá aparecendo agora? Agora deu Isso, certo, agora Larissa. sim. Ai, ótimo. Ai, peraí, saiu. Então, em relação ao referencial teórico, nós temos que as intervenções de gerenciamento do estresse ocupacional, elas são um conjunto de ações que têm como objetivo a redução do estresse no ambiente de trabalho. E essas intervenções, como eu comentei anteriormente, elas podem ser direcionadas tanto para o indivíduo, né, que nós chamamos de no nível individual, ou para a organização, que é no nível organizacional. Mas o que seria, de fato, então, essa intervenção em nível organizacional? São intervenções direcionadas ao ambiente de trabalho. Ou seja, ela tem como foco ter algumas mudanças no ambiente de trabalho. Ela não foca em, por exemplo, dar treinamento para os indivíduos. O foco é mudanças no ambiente de trabalho, ou seja, às vezes mudança nos próprios estressores organizacionais presentes ali no ambiente de trabalho, com o objetivo de desenvolver estratégias preventivas e de gerenciamento dos fatores causadores de estresse ocupacional, com o objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, assim como também alguns indicadores organizacionais, como absenteísmo, rotatividade. Dessa forma, né, no que diz respeito aos procedimentos metodológicos, foi realizada uma revisão sistemática de literatura em que se analisou as questões bibliométricas e estruturadas dos artigos. Nós realizamos essa revisão tendo como referência a declaração dos principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análise, que é o PRISMA 2020. Em relação ao processo de coleta e seleção dos dados, né, considerando os nossos critérios de inclusão e exclusão que nós escolhemos, na busca inicial, no levantamento dos artigos, nós tivemos 2.796 artigos. Alguns desses artigos estavam duplicados, então nós fizemos a exclusão deles. Após essa exclusão, nós fizemos a leitura de todos os títulos, e aqueles que não envolviam o tema estresse ocupacional, envolviam, por exemplo, assim, estresse oxidativo, estresse em relação a adolescentes ou crianças, nós também fomos fazendo a exclusão. Após esse processo, fizemos a identificação da qualidade da literatura com base no fator de impacto e site score, e depois, com algumas pequenas exclusões, nós fizemos a leitura de todos os resumos para tentar identificar se esses artigos eram de fato sobre intervenção em gerenciamento do estresse. Nessa parte, nós ainda tínhamos artigos tanto de intervenção em nível individual, como também em nível organizacional. Então, depois nós fizemos essa classificação dos níveis dos artigos em nível individual, nível organizacional e daqueles que também falavam tanto do nível individual quanto do nível organizacional em conjunto. Feito isso, nós ficamos apenas com os artigos de intervenção organizacional e fizemos a leitura na íntegra de 60 artigos. Nessa leitura, nós percebemos que alguns falavam sobre intervenção, falavam sobre organização, mas não era intervenção organizacional de gerenciamento do estresse ocupacional, então eles também foram excluídos. Então, após todo esse processo, o corpus final da pesquisa ficou com 37 artigos. Esses artigos, eles
foram analisados, né, com a ajuda do Excel e também com procedimentos estatísticos. Em relação aos resultados e discussões, como eu comentei anteriormente, nós fizemos uma análise bibliométrica e também uma análise estruturada. Em relação à bibliométrica, nós analisamos a distribuição da produção científica ao longo do período estudado, volume de publicação dos países, principais periódicos e autores, número de citações dos artigos e rede de colaboração entre os países, né? De modo geral, 5 minutos, ok? certo. De modo geral, resumindo um pouco esses resultados, nós conseguimos perceber que a produção científica, considerando o período de 2005 a 2014 e depois de 2015 a 2024, nós percebemos que ela está em crescimento, porque o período de 2015 a 2024, ela apresenta um crescimento de mais de 60% em relação ao período de 2005 e 2014. Percebemos também que os países que mais publicaram sobre o tema foi a Suécia, a Holanda e o Reino Unido. Em relação à rede de colaboração entre os países, nós percebemos que existe muita coautoria entre os autores, né? E a principal rede, que no meu artigo está denominada como Rede Verde, que é de acordo com uma imagem, essa rede ela é a mais assim articulada e ela é formada pelo Reino Unido, Dinamarca e Noruega. Em relação à análise estruturada, nós analisamos alguns aspectos metodológicos, né, como enquadramento, abordagem, desenho, instrumentos e procedimentos. Analisamos as categorias profissionais do público estudado e foi possível perceber que a maioria dos estudos focaram em profissionais da área da saúde e logo em seguida em profissionais da área da educação. Analisamos também quais eram as etapas da intervenção focalizadas nos estudos. Então, nós temos avaliação das necessidades, desenho, implementação e a avaliação. E a que mais se destacou foi a avaliação da intervenção. E dentro da avaliação da intervenção, nós temos estudos de avaliação que avaliam o efeito da intervenção, né? Então, envolve mais questões estatísticas e também uma avaliação do processo, de como que foi desenvolvida toda essa intervenção. Houve participação ou não houve participação dos trabalhadores, houve aceitação ou não, como a gestão se implicou ou não nessa intervenção. Então, são fatores mais qualitativos. Em relação ao processo de desenho e implementação da intervenção, a maioria dos trabalhos tiveram uma abordagem participativa. Em relação às variáveis avaliadas na intervenção, no que diz respeito à avaliação do efeito, foram avaliados fatores como estresse, demanda de trabalho, recursos de trabalho, satisfação do trabalho. Em relação à avaliação do processo, foram avaliados fatores como participação dos trabalhadores, atitudes dos participantes, informação e comunicação. Então, assim, em termos de considerações finais, nós entendemos que as intervenções organizacionais de gerenciamento do estresse, elas parecem ter potencial para gerarem bons resultados no local de trabalho. E em relação à avaliação do efeito, nós entendemos que ela não é capaz de explicar sozinha todas as questões que envolvem a eficácia ou não de tais intervenções. Ela precisa também da avaliação do processo, para que a gente tenha um pouco mais de clareza, de fato, sobre os resultados dessa intervenção, né? Então, a avaliação do processo, ela está sendo bem defendida na literatura como uma alternativa complementar à avaliação do efeito, não como substituta, mas defendendo-se que precisa tanto da avaliação do efeito como da avaliação do processo para se ter clareza de fato sobre a eficácia das intervenções organizacionais. Aqui eu encerro a minha apresentação. Obrigada. Eu acho que é como um trabalho de uma mestranda. Eu gostaria de ter mestrandos como você, tá? Vamos falar isso. Ok. Temos algumas perguntas em relação à apresentação da Larissa. Ou comentários, ou sugestões.
Larissa, a gente consegue ver a tua tela ainda? Não estava. Ah, tá. Peraí. Tá vendo? Bom, senão eu tenho Saiu, uma... né? Sim, sim. Eu tenho uma pergunta para você, porque você trouxe muita informação sobre como essas intervenções são desenhadas, o que é avaliado, o que não é avaliado durante uma intervenção dessas, mas você pode resumir para nós, ou não sei se você abordou esse tema, mas qual é a sua percepção? Como uma intervenção eficaz deveria ser desenhada? Ou quais são os fatores que promovem o sucesso de uma intervenção institucional para gerenciar o estresse? Eu vou pegar um pouco como base até a minha experiência, porque assim, a minha dissertação ela foi desenvolvida a partir de dois artigos. Então, o primeiro artigo foi essa da revisão, e a segunda era o objetivo era desenhar uma intervenção organizacional. É, a minha dissertação não pega a parte de avaliação, mas eu estou na equipe em que a colega trabalha a avaliação do efeito e a avaliação do processo. Então, assim, de tudo que a gente vivenciou, e nós fizemos um trabalho numa escola estadual aqui da região, com o objetivo de minimizar os estressores ocupacionais docente, ou seja, nós conversamos com os professores, fomos nas escolas, fizemos várias visitas. Então, assim, no meu entendimento, pelo que a gente, pelo que a gente conseguiu vivenciar, a gente coloca até no artigo algumas fases a ser seguidas, que é a avaliação das necessidades, que no caso seria o diagnóstico ali da instituição, o desenho, e que esse desenho ele seja participativo, a implementação também seja de forma participativa, e para que se tenha uma avaliação bacana. Então, eu entendo que para que se tenha uma intervenção organizacional eficaz, é preciso que a gente já tenha essa noção de todas as fases para a gente iniciar, porque eu confesso que no começo nós ainda não tínhamos. Nós iniciamos sem ter muita clareza sobre a avaliação do efeito, a avaliação do processo. Nós descobrimos a avaliação do processo depois. Antes nós tínhamos a percepção apenas da avaliação do processo. Então, eu entendo que tem que ter uma avaliação das necessidades, um diagnóstico muito bem feito, e que esse diagnóstico tem que ser feito em conjunto ali com os trabalhadores, né? Nós fizemos grupos focais com os professores, conversamos com os supervisores, com a direção, e a construção desse desenho também de forma coletiva, né? A partir ali dos problemas, a partir dos estressores, como que nós vamos resolver esses problemas? Então, que as sugestões também venham deles, né? Nós não impomos nada, sempre ali de forma coletiva. E a continuidade também de forma coletiva, a implementação, sempre tendo ali reuniões todos os professores, com supervisores, direção, para todos terem ideia do que está sendo feito e com uma flexibilidade também. Começamos a implementação, tem algo que não está bacana, o que dá para mudar? Então, assim, com essa possibilidade de novas sugestões no caminho. E, em termos da avaliação, eu entendo que também é importante a avaliação do efeito. Então, com base lá na avaliação das necessidades do primeiro diagnóstico, a gente faz um segundo momento para que depois a gente possa fazer uma comparação. E também a avaliação do processo, que é literalmente, desde lá da avaliação das necessidades, a gente já começa a avaliar o processo, né? O desenvolvimento do trabalho. Então, assim, está tendo a participação, precisa de mais participação, o pessoal realmente está querendo isso que a gente está pensando em fazer, então levar em considerações vários fatores. Então, assim, do que ficou, gente, para a gente em termos de experiência, sempre ouvi-los, né? Ouvir os trabalhadores, né? No nosso caso foi a escola, e buscar a participação deles em todos os momentos. Eu respondi, né? Obrigada, muito obrigada, Larissa. Ok, agora vamos passar para a quarta apresentação, que vai falar sobre a estrutura organizacional que promove a cooperação entre equipes multifuncionais e
e o papel mediador do uso dos sistemas de recompensas nessa relação. Vocês estão já... Ok, prontas. Ok. Vou avisar 5 minutos antes do tempo terminar. The floor is yours. Certo. Vocês conseguem ver em tela cheia? Certo. Então, eu vou apresentar o trabalho, né? A estrutura organizacional promove a cooperação entre equipes multifuncionais, o papel mediador do uso dos sistemas de recompensa. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim, Renata Mendes, da Universidade Federal de Uberlândia, sob a orientação da professora Ilse Maria Beuren, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, o objetivo da nossa pesquisa foi justamente analisar esse efeito mediador dos sistemas de recompensa, e aí nesses sistemas de recompensa, tanto intrínsecas quanto extrínsecas, na associação da estrutura organizacional com a cooperação entre equipes multifuncionais, isso em uma empresa familiar. A gente considera as particularidades dessas empresas familiares, e aí como essas características particulares, principalmente em termos de gestão, em como que elas funcionam, podem interferir em como as recompensas são percebidas e como as pessoas vão cooperar. Justamente porque, às vezes, em empresas familiares, a gestão acaba sendo muito centralizada, o que pode desestimular essa questão de cooperação. Nós trabalhamos, então, com relações, né, proposição de hipóteses que trabalham a relação da estrutura organizacional por meio tanto da formalização quanto da integração horizontal na cooperação, e dessa estrutura organizacional, por meio desses dois elementos, também considerando o efeito no uso dos sistemas de recompensas, tanto intrínsecas quanto extrínsecas. Esse uso dos sistemas de recompensas, nós também trabalhamos a relação deles, considerando o efeito na cooperação. Além disso, a mediação desses sistemas de recompensa na relação entre os elementos da estrutura organizacional e a cooperação. Para a nossa coleta de dados, nós utilizamos, então, de questionários. Esses questionários eles foram enviados para funcionários de uma empresa familiar de grande porte. Esse roteiro, né, de questionário ele foi desenvolvido por meio da plataforma Question Pro. Para acesso a esses funcionários, né, nós tínhamos uma pessoa conhecida dentro dessa empresa que oportunizou que a gente tivesse o contato com 219 funcionários de diferentes áreas, porque a gente queria ver essa questão da cooperação entre diferentes funções, porque uma coisa é eu cooperar com os próximos, com aqueles que estão dentro do meu departamento, dentro da minha área, e outra é eu cooperar com pessoas de diferentes áreas e níveis também. Nesse contexto, então, a gente teve respondentes de suprimentos, logística, engenharia, importação, planejamento, com um total aí de 150 retornos, né, das respostas obtidas. Nós utilizamos para a construção do questionário de formulários já validados por pesquisas anteriores, né, 3 questões aí para formalização, 4 para integralização horizontal, 6 para cooperação, 5 para as recompensas intrínsecas e 4 assertivas para as extrínsecas. Além disso, a gente também considerou variáveis de controle como escolaridade e o tempo de empresa. A análise dos dados, né, nós utilizamos de estatística descritiva, análise exploratória e também realizamos, né, o teste das hipóteses por meio da modelagem de equações estruturais com o uso aí do software PLS. O nosso modelo de mensuração, observa-se aí que todos índices de validade, confiabilidade e alfa de como foram validados, né, considerando aí os valores superiores necessários para a validação da escala de mensuração. Em relação ao teste das hipóteses, nossas hipóteses diretas, com exceção da relação entre formalização e cooperação, todas as demais foram aceitas, né, considerando aí o nível de significância. Nós observamos mediação total do uso de recompensas tanto intrínsecas quanto extrínsecas na relação entre formalização e cooperação.
As recompensas intrínsecas e extrínsecas, elas apresentaram mediação parcial quando a gente considerou aí a relação entre integração horizontal e a cooperação. As nossas variáveis de controle que estavam sendo relacionadas à cooperação, elas não foram, né, confirmadas estatisticamente, então a gente trabalha aí essas discussões que contradiz a literatura, por exemplo, que menciona que pessoas que estão há mais tempo na empresa tendem a ter maior cooperação, né? Como resultado, a gente traz muito assim, por que às vezes não deu a relação lá da parte de formalização com a cooperação? Justamente porque às vezes se a gente tiver uma estrutura muito formalizada, essa cooperação de fato pode ser reduzida. Ao contrário da estrutura organizacional, que ela promove comunicação, levando com que as pessoas atuem aí no sentido de resolver problemas de forma conjunta, o que remete aí a atitudes de natureza cooperativa. E essa cooperação ela pode se dar entre os funcionários e os seus gestores, o que alinha-se aí à teoria nossa de base, que foi a teoria das trocas sociais, principalmente na questão de reciprocidade. Se alguém coopera comigo, eu vou cooperar também com essa pessoa, e, enfim, a empresa pode ter como conjunto resultados melhores, né? Nesse sentido, então, é importante que as organizações procurem estruturas organizacionais que formem aí um equilíbrio entre formalização e a estrutura horizontal, justamente para promover mais trocas sociais que indicam aí cooperação. Como também a questão das recompensas, tanto intrínsecas quanto extrínsecas, elas que vão motivar os funcionários no desenvolvimento dessas atitudes de compartilhar, de cooperar com os seus colegas e, consequentemente, isso vai ajudar com que a empresa como um todo tenha melhoria em seu desempenho. Então, quanto mais, né, os funcionários cooperarem, maior tende a ser a questão de retribuição por forma de motivação, de comportamentos positivos, porque eles se sentem recompensados, eles veem que aquilo que eles estão produzindo para a empresa não gera só benefícios para a empresa, mas para eles também, né? E incentiva as trocas sociais, que é um alinhamento aí com a teoria. Então, em linhas gerais, nós concluímos que o uso das recompensas ele pode gerar condições para que sejam desenvolvidos comportamentos positivos que levem à cooperação dentro do ambiente organizacional, e aí que para isso volta-se a repetir aquela questão. A empresa ela precisa de ter um equilíbrio entre formalização e a integração horizontal, justamente para promover esse ambiente colaborativo e que, né, possibilite, né, contribuir aí para o alcance do desempenho da organização, de crescimento, né, principalmente considerando os valores implementados, trazendo para o contexto das empresas familiares, que aí é a família, deixando um pouco dessa questão de talvez centralizar as ações para permitir que todos possam cooperar entre si. Nós temos aqui contribuições teóricas e práticas no sentido de trazer novos insights para futuras investigações que compreendam outras relações que tragam aí a mediação das recompensas intrínsecas e extrínsecas. Também temos no sentido de mostrar justamente essa questão de valorizar a cooperação dentro da organização, porque se a gente tem recompensa em relação à cooperação, os indivíduos se tornam motivados e a cooperação pode ser ampliada, gerando impactos positivos para os grupos, né, equipes ali multifuncionais, bem como para a organização como um todo. Apesar, né, das nossas contribuições, temos aí algumas limitações essas assim de natureza no sentido de escolhas que fizemos, né, em relação à validação do instrumento de pesquisa, embora a gente tenha feito, né, pré-teste, tomado todos os cuidados ali, mas ainda é possível, né, que tenha aí alguns vieses em termos de interpretações subjetivas, do fato do questionário ser traduzido do português, do inglês para o português, né, mesmo que a gente faça a tradução reversa, ainda podem ficar alguns problemas aí, né?
E ainda a questão de que uma única pessoa responde tanto das variáveis é, é, diretas quanto indiretas. Então, isso também pode gerar aí um problema em relação ao modelo como um todo. Então, para isso, a gente sugere que pesquisas futuras possam incorporar outras atividades e tentar, às vezes, trazer questionários que trabalhem as variáveis no contexto estudado. No caso, nossos estudos de base, eles não consideraram empresas familiares, e a gente entende que as particularidades desse modelo de empresa pode interferir, inclusive, em como acontece a cooperação dentro das organizações. Então, essas são algumas referências. Agradeço aí a atenção de vocês. Fica nossos contatos para caso alguém tenha alguma questão também em outros momentos. Essa apresentação, a última apresentação, traz uma visão um pouco diferente, né? Porque estamos olhando para os times e cooperação entre os times, que é um pouco diferente do que estávamos olhando agora. Temos comentários ou perguntas para a Renata sobre o projeto dela? Não? Eu tenho uma pergunta em relação ao teu modelo, porque não ficou muito claro quando estava lendo o que você exatamente mede quando você mede sistemas de recompensa. Isso é uma percepção da pessoa sobre o quanto ela acha a empresa está cumprindo com essas regras de remuneração ou é uma coisa mais objetiva? Nesse sentido de percepção mesmo das pessoas. Por exemplo, a gente tem questões das recompensas intrínsecas. Tem um senso de pertencimento em relação à organização. Na recompensa extrínseca, por exemplo, a gente tem questões assim, como que a pessoa percebe a recompensa em termos de flexibilidade para estabelecer o horário de trabalho. Então, assim, com base nas questões, eles avaliaram pela escala de 1 a 5, né, de Likert, em como que eles percebem cada um dos itens que foram considerados na pesquisa. Então, quanta flexibilidade você tem no seu trabalho? Essa era Isso, a pergunta. isso. Flexibilidade para estabelecer o horário de trabalho. É uma das nossas assertivas. E aí ele avaliava entre recompensa difícil de ser usada para motivar e recompensa usada em grande parte para motivar. Daí era essa escala considerada. Quando eu estava vendo o teu modelo, eu estava me perguntando, será que essa variável é uma variável mediadora mesmo? Ou será que é um moderador para o teu modelo? A gente, pensando assim, dá até para a gente fazer uma verificação em relação a isso. A gente considerou dentro desse processo de a recompensa aumentando a cooperação dentro da estrutura organizacional, e daí por isso tratamos a princípio como mediadora, né? Mas faz sentido o seu questionamento, assim, a gente pode até pesquisar alguma literatura que traga essa ideia de moderação, né? Porque daí a moderação no sentido de que ela vai aumentar ou reduzir a cooperação, né? Faz sentido, sim. Quando você estava explicando o raciocínio no seu artigo, é isso que me veio em mente, que na verdade a relação que você está propondo é na verdade uma relação de moderação, que porque o nível de formalização ou estrutura horizontal, ela vai mudar como a empresa vai remunerar os funcionários? Não necessariamente. Eu não vejo essa conexão tão clara, causal, né? Para mim, Certo. pode ser uma decisão à parte, um outro instrumento da empresa. Daí, não sei, se eu fosse você, eu talvez poderia olhar para os dados se essa relação moderadora existe ou não e o que diz a literatura sobre essa possível moderação dos dados. Mas assim, porque a gente não encontrou, mas faz muito sentido, de fato, essa sua observação, né, para justamente falar assim, talvez ela não vai influenciar de forma na mediação, né, mas ela pode impulsionar no sentido de aumentar a cooperação.
E daí seria na linha da moderação, hein? Não sei, mas é uma coisa que talvez eu tenho que ler todos os itens que você coletou para entender melhor, mas do que você me explicou parecia algo mais estilo de moderação do que outra coisa. Mas de qualquer forma, parabéns, porque coletar dados dentro de uma empresa de 220 pessoas não é fácil. Não é fácil. Obrigada. Algum outro comentário da nossa plateia? Não? Bom, então eu agradeço muito a presença. Eu aprendi muito com todas as apresentações. Foi um grande prazer conhecer todos vocês e espero vocês aproveitem as outras sessões do nosso tema. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Obrigada. Parabéns aí a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. boa noite.